Olá, a paz do Senhor Jesus. Eu quero nessa tarde compartilhar com você um testemunho que aconteceu na minha vida, algo que Deus fez assim tremendo na minha vida. Eu morei fora do Brasil há alguns anos e quando eu retornei, eu não conseguia arrumar trabalho e assim fiquei muito desesperada e comecei a fazer campanha de oração. E eu fui numa igrejinha muito humilde, muito simples, um povo assim de Deus mesmo, uma igreja de Deus mesmo, e ali eu comecei a fazer uma campanha de oração e eu levava, né, sempre comigo a minha carteira de trabalho e sempre orando e pedindo. E no terceiro dia da campanha, o Senhor usou o servo dele, um homem de Deus, um pastor muito abençoado, e eu fiquei até meio assim, porque no mesmo dia desse culto, era o dia que eu tinha ido atrás de um trabalho e a senhora que me atendeu, que fez a entrevista, ela disse que não tinha vagas e que não estava precisando de ninguém. E eu fiquei muito triste, eu fui embora muito triste aquele dia, e era o dia da campanha de oração. E quando eu cheguei na igreja, o Senhor bradou aquele dia na minha vida, e foi quando o pastor revelou, já estava no final do culto, e o pastor revelou que naquele momento Deus estava abrindo uma porta de emprego. E eu fiquei feliz, mas fiquei assim meio incrédula, porque eu falei: "Nossa, já está na hora de ir embora e Deus não falou comigo até agora, será que essa porta é para mim?" Mas assim, lá no fundo, confiante, né, de que aquela porta seria para mim. E eu fui embora e ali eu me deitei para dormir, mas eu não consegui dormir, porque eu estava muito ansiosa, muito preocupada, e ali eu orei, eu chorei, eu clamei, pedindo para Deus que aquela porta fosse minha. E aí, quando foi 6:30 da manhã, o meu celular tocou e era a senhora que eu tinha feito entrevista, dizendo que se eu queria mesmo trabalhar. E eu disse: "Sim, claro que eu quero". E ela disse: "Então a vaga é sua". E eu fiquei assim, falei: "Mas ontem eu fui aí e não tinha nenhuma vaga". E ela disse: "Então, eu não sei o que aconteceu, mas a senhora que estava trabalhando aqui diz que não vai poder vir mais. E se você quiser, a vaga é tua". E eu glorifiquei a Deus naquele dia e eu comecei a trabalhar no outro dia. E o mais incrível, né, sem saber o trabalho, porque quando a gente precisa, a gente vai fazer entrevista, a gente fala que sabe, a gente fala que consegue, porque a gente precisa. E quando a gente precisa, a gente aprende rápido. E foi o que aconteceu comigo. E eu peguei aquele trabalho e com muito choro, com muita oração, e o Senhor me abençoou, e eu fiquei muitos anos ali naquele emprego, e eu glorifico a Deus por isso. E eu quero te dizer que se você tem um sonho, se você precisa de alguma coisa, ou seja de um emprego, ou seja de uma cura, para você não desanimar, porque o Senhor chega na hora exata. Ele nem atrasa, ele não adianta, mas no momento certo ele chega e ele te dá a vitória, porque ele deu para mim e ele vai dar para você também. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus.